Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aí mais uma vez começando outra semana do nosso PET volume 3. Então nós estamos aí já na semana 2, né? A gente já está mais ou menos no meio do nosso estudo de plano tutorado. Hoje eu vou falar com vocês sobre duas outras funções, que é a função aldeído e a função cetona. Então só para a gente recordar, na semana anterior, na semana 1, nós vimos três funções oxigenadas. Nós vimos a função álcool, a função enol e a função fenol. Ok? Então, para dar continuidade a esse nosso estudo, hoje nós falaremos de mais outras duas funções oxigenadas, a função aldeído e a função cetona. Então, só para a gente ver o que tem aqui nessa nossa semana 2, tem um texto, falando sobre os componentes da fumaça do cigarro. Então, seria interessante vocês olharem, né? Ó, nós temos cetonas, temos aldeído e alguns outros ingredientes. Então, é bem interessante vocês fazerem uma leitura antes, tá? Porque tem uma perguntinha sobre esse texto aí mais à frente. Então, nós vamos ver aqui quais são estas fórmulas principais dos aldeídos, como que eu reconheço um aldeído, como que eu reconheço uma cetona. Então, a gente vai analisar o que é semelhante de um composto e no outro composto, ok? Depois vocês terão algumas atividades para serem feitas. Aqui, né, tem essas considerações finais aqui para serem feitas também, e um link do YouTube com esta aula de um outro professor, para vocês aprofundarem mais nesse assunto, porque ele é bastante complexo e tem muita coisa para se falar e para se estudar sobre essas funções, tá? Então eu preparei para vocês uma sequência de slides para ficar fácil a gente entender um pouco mais sobre essas funções. Então vamos lá para as funções orgânicas oxigenadas da segunda semana. Então aqui eu falo sobre aldeído e falo sobre a cetona. Então só para a gente já, né, fazer um checklist aqui das funções que nós já estudamos. Então, nas primeiras semanas, né, do PET 2, a gente falou sobre hidrocarbonetos, ficou lá atrás. Já na primeira semana do PET 3, nós falamos aqui sobre a função álcool, falamos sobre a função enol e aqui a função fenol. Ela ficou fora da ordem do PET de vocês, mas não tem problema, tá? Isso daqui foi até um cartaz que eu preparei, que eu escrevi, onde em vermelho eu destaco aquilo que eu chamo de grupo funcional. É aquilo que define aquele grupo. Então, né, no caso do álcool, o que vai definir é a hidroxila presente num carbono saturado. O enol é uma hidroxila presente num carbono insaturado. E a função fenol é a hidroxila presente num anel benzênico ou numa cadeia aromática. Então nós já vimos essas três situações aqui para as funções oxigenadas, né? Então, hoje eu falo da função aldeído, que tem este grupo aqui, ó, um C com uma ligação dupla com o oxigênio. Ele pode ser no início da cadeia, e se ele tiver entre a cadeia, uma ligação entre carbonos e uma ligação dupla com oxigênio, se estiver no meio da cadeia, eu tenho uma cetona. Então nós vamos ver o que é uma cetona e o que é um aldeído. Beleza? Então vamos lá. Quarta função, então. A função aldeído. A função aldeído, a gente vai observar o seguinte. Todas as vezes que eu tiver esse grupo aqui, pessoal, ó, esse grupo é chamado de carbonila. Carbonila. Todas as vezes que eu tiver esse conjunto de carbono com uma ligação dupla com oxigênio, eu tenho uma carbonila, ok? Se essa carbonila estiver no início da cadeia, ou seja, sempre na posição de número 1, eu tenho então o que eu chamo de aldeído. Este R que vocês estão observando aqui significa cadeia carbônica. Então, no mínimo, eu teria que ter um carbono, que é o próprio carbono da carbonila. Mas eu posso encontrar isso de diferentes formas, né, em diferentes cadeias. Então vamos ver aqui outros exemplos. Ó. Eu tenho aqui o carbono de número 1, ele é o início da minha cadeia, se vocês observarem, e eu tenho aqui a carbonila, aqui ela. Certo? Ela vai estar ligada a um hidrogênio, né, esse carbono, para a ligação ficar com quatro ligações. E isso daqui seria o meu R. É um CH2 e um CH3. Olha outro exemplo, em forma de linha de ligação. Lembrem que quando eu trabalhar, né, numa maneira
resumida esta cadeia carbônica, eu posso representar apenas as linhas das ligações. Então, eu sei que aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho outro carbono, e assim por diante. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Cada carbono aqui estão ligados aos seus hidrogênios, né? Para satisfazer aquela ligação com 4 ligações covalentes, porque o carbono ele tem valência 4. Ali, bonitinho. Então a gente fez ali essas 4 ligações para cada carbono, mas eu observo isso aqui, ó. Aqui o meu radical, o meu grupo carbonila. Uma molécula um pouquinho maior, eu já misturei um pouco as funções aqui, né? Ó. Essa função aqui a gente já aprendeu, é a função fenol, ok? Um anel benzênico ligado com uma hidroxila. Então, isso é uma outra função. O que me interessa, de fato, é essa daqui, pessoal. Ó. É o início da cadeia. Eu tenho aqui o carbono ligado a uma ligação dupla com o oxigênio, grupo carbonila. Então, também eu tenho, além dessas outras funções que nós estamos observando, eu tenho também o aldeído. Tá? Quando eu tiver mais de uma função numa molécula orgânica, numa substância orgânica, eu falo que eu tenho funções mistas. Então, eu tenho que dizer quais são essas funções. Então, olha só, neste composto aqui, eu tenho 3 funções oxigenadas. O que me interessa aqui é essa, o aldeído, um oxigênio ligado a um carbono saturado. Ó, observem que esse carbono aqui, ele só tem ligações simples, certo? Então, é um álcool, e esta outra função também é uma carbonila. Olha aqui um carbono aqui, ó. Só que eu tenho carbono de um lado e carbono de um outro. Então, ele não está na ponta como um aldeído. Ele está entre carbonos. Então, nesse caso, a minha carbonila muda de nome. Ela passa a ser a carbonila de um grupo cetona, que é o outro que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? A outra função. Bom, com relação a nomes ou nomenclaturas, é muito simples. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui, quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 1. Então, a gente vai utilizar o prefixo que eu uso sempre para um carbono, né? Que é o met. Então, a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia é o que vai me dar o prefixo, o primeiro nome, certo? Mas eu vou somar. Eu tenho nesse carbono uma ligação dupla entre o oxigênio. Só que eu não tenho outro carbono. Então, se eu não tiver um outro carbono, eu vou colocar o prefixo an. Porque, nesse caso, esse carbono ele não faz ligação com outro carbono. E ele não tem, então, uma ligação dupla entre carbonos. Então, se ele não tem ligação dupla entre carbonos, eu coloco o infixo an. Agora, olha só. Eu vou trocar a palavra ol do álcool por al. Porque eu sei que eu tenho um aldeído. Como eu sei que eu tenho um aldeído, eu sei que aqui eu tenho uma carbonila, né? No carbono de número 1. Então, aqui eu tenho o metanal. Então, este primeiro composto aqui, o nome dele é o metanal, certo? Olha lá. Então, aqui eu tenho todos os nomes. Met, porque eu tenho um carbono. An, porque eu tenho ligações, somente ligações simples, no caso eu não tenho outro carbono. E al, porque é um aldeído. Se vocês observarem, todos os nomes aqui desses 4 exemplos terminam em al. Por que al? Porque é um aldeído, correto? Olha aqui. Uma aldeído aqui na ponta, um aldeído aqui na ponta. Bom, eu não vou aprofundar muito em nomenclatura, porque ele foge um pouco do objetivo do estudo de vocês. Vocês apenas têm que reconhecer qual é essa função. Você tem que localizar onde é que está de fato, este grupo aldeído. Então, todos esses 4 compostos aqui, ó, eles possuem um aldeído. O propanal, prop, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, 1, 2, 3. An, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos, ó, entre carbonos. Entre carbonos, então uma ligação simples entre carbonos, an, e é um al, porque é um aldeído. Ok? Aqui eu tenho vários exemplos de aldeídos. Os seus nomes, ó, se terminou em al, significa que é um aldeído. Até o nome lembra, né? O início dele. E aqui estão algumas fórmulas. Ó. O menor aldeído existente, que é esse daqui, também conhecido com o nome de formol. Ele tem um nome comercial para ele também.
e vários outros aldeídos. Se vocês observarem, todos eles começam com o grupo carbonila, tá vendo? No início da cadeia. Então, tá vendo que eu tenho vários tipos diferentes de aldeídos, mas todos eles têm algo em comum, que é isso aqui que eu estou destacando para vocês, ó. O grupo que eu chamo de carbonila, ok? E curiosidade, um dos aldeídos mais famosos que nós temos é o formol, né? Aquele aldeído formado de apenas uma única carbonila e 2 hidrogênios. É o menor. Eu conheço comercialmente com o nome de formol, né? Ele tem um cheiro muito característico e ele é muito utilizado na conservação de cadáveres e peças anatômicas de laboratório, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui animais, né, que foram mortos e preservados, tal. Só que ele é muito utilizado também, pessoal, em cremes para alisamento de cabelos. Então, aqueles cabelos que às vezes passam a tal da escova progressiva, pode ser que eu tenha uma quantidade de formol dentro desses produtos, desses cremes alisantes. Isso é muito perigoso, porque se for numa quantidade maior do que 2%, pode ser muito perigoso. Ele pode queimar o couro cabeludo, pode deixar o cabelo cair e pode deixar cicatrizes muito graves. E a longo prazo, isso daí pode causar uma irritação muito grande nas mucosas nasais, garganta, podendo até levar em casos de câncer de garganta. Já existem alguns relatos feitos com isso daí. Então, muito cuidado, né? E não façam esse tipo de alisamento, porque ele pode ter esse ingrediente ali na formulação, tá? É proibido pela Anvisa, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Aonde que eu encontro esses aldeídos no nosso cotidiano. Então, além do formol que eu mostrei para vocês aqui, eu tenho aquele cheiro característico que a canela tem, né? Eu tenho o cima-aldeído, que é esta substância aqui, que eu encontro, né, presente na canela. Eu tenho o citral. O citral, ele tem aquele cheiro característico, parece um hortelã, né? Aquele cheiro meio mentolado. Então, eu tenho aqui o citral. Olha aqui o citral aqui bem perto, ó. Ok? Então, ali a gente identifica então estes compostos. E aquele cheiro e gosto da castanha, eu tenho o benzaldeído. Aqui, de novo, eu observo, né, um outro tipo de aldeído. Tá bom? Ok. E aqui, rapidamente, para a gente fechar, pessoal, o grupo cetona, ele é muito fácil da gente identificar. Eu vou encontrar uma carbonila entre cadeias carbônicas. Então, a diferença é essa. Se a carbonila estiver entre carbonos, olha aqui. Aqui eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro carbono aqui, e aqui eu tenho a carbonila. Porque aqui eu tenho um carbono, né? É uma fórmula mais simplificada. Aqui eu encontro outra carbonila, um carbono, ligação dupla com oxigênio. Aqui eu tenho carbonos e, na verdade, eu encontro aqui 2 carbonilas, certo? 2 carbonilas. Então, todos esses compostos que representam estas carbonilas entre carbonos é chamado de cetona. Então, muito cuidado para vocês não confundirem com o aldeído, tá? São compostos totalmente diferentes. Nomenclatura para as cetonas. É a mesma coisa do aldeído, só que a gente tem que localizar onde é que está esta carbonila. Então aqui, por exemplo, ó, prop, eu tenho 3 carbonos, por isso prop. An, só tenho ligações simples entre carbonos, por isso an, certo? E eu vou finalizar com ona. Então todas as vezes que a gente terminar com ona, significa que é uma cetona. Então todos esses exemplos aqui, a gente não vai, né, aprofundar muito na nomenclatura, que esse não é o objetivo, mas vocês precisam identificar aonde eu tenho estas cadeias presentes, o grupo cetona, certo? E a cetona mais famosa que a gente tem aqui, pessoal, é a acetona, é o nome comercial da propanona, que é este daqui que a gente viu, ó. Este daqui é a propanona. Comercialmente, ele é chamado de acetona. Então, a propanona mais conhecida é a acetona, e ela é muito utilizada para remover esmaltes e tintas e vernizes, né? E etc. Então, só para a gente fechar aqui, ó, eu tenho vários exemplos de aldeído, o metanal, o butanal, o benzaldeído, que é aquele da castanha, e alguns que nós vimos aqui, o grupo cetona, certo? Então, é mais para vocês identificarem essas funções mesmo, pessoal. Ok? Então, na próxima aula, a gente já trabalha aí a semana 3.
Abraço, pessoal. Valeu!